Amém. Vamos lá para Marcos. Marcos capítulo 15, no versículo 15 também. Vai estar lá, ó. Eu quero ler o texto antes de entrar no assunto, vamos ler ele rapidinho. Marcos capítulo 15, a partir do versículo 15, fala assim, ó. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao petróleo, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe com suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Versículo 21. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Dessa mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. É interessante que na primeira metade do século I existia um homem chamado Jesus de Nazaré. E esse homem, a gente vê que esse homem ele andou pela comunidade, né? Ele esteve pela comunidade, ele trabalhou na comunidade, ele teve amigos, ele teve família, ele viveu, de fato, como um ser humano normal, né? E é interessante que esse homem, a uma certa idade da sua história, sabe o que ele fala? Ele começa a falar para algumas pessoas que ele é, sabe quem? O Messias. Então imagina um homem andando na comunidade, aparentemente normal, e chega uma certa época da história, ele começa a falar para as pessoas que ele era o Messias. Ele era nada mais nada menos que o Filho de Deus. Imagina como é que as pessoas reagiram a isso. Os caras falaram assim: esse cara está ficando doido. Esse cara está ficando louco, afirmar que é isso. Quem ele acha que ele é para dizer que ele é o tal esperado, o Messias, que a gente não está esperando? Imagina o tamanho da blasfêmia, dizer que ele é filho de Deus. E aí o que acontece? Esses homens querem a morte desse cara. A comunidade se reúne e fala assim: a gente quer a morte desse homem porque ele tem blasfemado, porque ele tem falado algo que ele não é, ele tem falado algo contra o nosso Deus. Morte a esse homem. E a história diz então que esses homens, eles levaram ele então a julgamento, levaram esse Jesus a julgamento, né? Levaram ele diante de Pilatos. E é legal que a história fala que quando foram prender Jesus, Jesus fala assim: calma, não precisa me agarrar, não precisam me botar correntes, não precisam me carregar. Assim, eu vou ser preso e eu vou ser morto como vocês de fato querem. Mas não é porque vocês vão fazer isso, não. É porque de fato eu tenho que ir. Então não precisa nem me carregar. Agora você imagina que loucura isso. Pensa comigo. Existia um homem que ele afirmava ser filho de Deus, ser o próprio Messias, e quando ele estava prestes a ser preso, por isso, quando ele estava prestes a ser crucificado numa cruz por isso, ele falou assim: não precisa nem me carregar, eu vou. É da minha vontade fazer isso. Imagina que maluco, né?
Para a comunidade, ver um cara desse e falar assim, mano, esse cara é maluco. Esse cara é diferente, esse cara é estranho. E aí Pilatos, então, não acha nada para condenar ele, né? Faz umas entrevistas, conversa com ele, de fato não acha nada. Fala assim, eu não tenho, povo, o que fazer com ele. Ele não tem acusação nenhuma grave contra ele. Ele afirma algumas coisas aí, mas isso não atinge a gente. E o povo, não, a gente quer a morte desse cara. A gente não vai sair daqui enquanto esse cara não morrer. Aí Pilatos falou assim, então faz o seguinte, para agradar vocês, faça o que vocês querem então. Vamos matar esse homem. E aí começa algo muito interessante. Porque, deixa eu ilustrar para vocês rapidinho a situação que Jesus se encontrava nesse momento. Primeira coisa, eles açoitaram Jesus. A primeira consequência que Jesus teve ali quando ele aceitou ser preso e ir em direção à crucificação, os caras açoitaram Jesus. Deixa eu falar como é que foi isso. O açoite, o que eles usavam para açoitar, ele era feito de várias tiras de couro, né? E na ponta dessas tiras de couro havia osso. Pontas de osso ou até umas pedras que pareciam chumbo. E essas tiras, quando elas batiam no corpo da pessoa, na hora que tirava, o que acontecia? Arrancava a pele junto. Né? E por lei, eu tenho um número aqui, por lei, eles tinham, era aproximadamente 40 chicotadas. Então, se numa chicotada você já tira, já arranca o seu couro, partes da sua pele, imagina 40. Como é que a situação da pessoa ficava? Só que o pior disso é que ninguém respeitava essa regra dos 40. E os caras usavam uma desculpa mesquinha, que eles falavam que quando chegava na 35, eles se perdiam no cálculo e tinham que começar de novo. Porque por lei, a gente não pode passar de 40. Então imagina se a gente passar de 40. Então foi o seguinte, vamos começar de novo. Não pode passar de 40, mas fazer 4 vezes a mesma coisa pode fazer. E aí, então, depois de fazerem isso com Jesus, imagina já como Jesus já se encontrava, então, né, altamente destruído, totalmente cortado. Eles levam ele e se divertem com ele. Os soldados fazem algo que foge um pouco das regras, que talvez era até ilícito fazer. Eles pegam Jesus e levam para dentro do palácio. E sabe o que eles fazem com Jesus dentro do palácio? Eles pegam aquele homem todo arrebentado, praticamente morto, com os músculos rasgados e expostos, e tiram a roupa dele. Tiram a roupa de Jesus e colocam um manto nele. E aí então a gente tem aquele homem todo rasgado, todo machucado, todo sangrando, com os músculos expostos. E eles arrancam a roupa dele e colocam uma outra roupa nele em cima. Uma roupa que fingia que ele era um rei. E esses homens se colocavam diante desse Jesus e começavam a zombar dele. Ó aqui o rei, ó o nosso rei, ó o nosso rei. E para coroa, eles pegam uma coroa, eles usam como é que é o nome da madeira? Eles usam uma árvore chamada, acho que era videira, eu não lembro o nome aqui, mas ele fala que os espinhos eram até 25 centímetros podiam ter. Imagina isso entrando na cabeça dele, furando, indo fundo. E é isso, essa aí que... Aqui, ó, era um rei e uma coroa de espinhos de videira, cujas pontas chegavam de 15 a 25 centímetros. Aí então, depois disso, eles começam a bater no rosto de Jesus. Se isso já não bastasse, ele já está todo cortado, todo sangrando, todo machucado. Existiam pessoas que morriam ali nas primeiras chibatadas, não aguentavam os 40 ali, já morriam ali. Jesus aguentou. E aí ele começa a apanhar no corpo e agora ele apanha no rosto. Eles cospem nele e gritam assim, salve-se, rei dos judeus. Então, após essa diversão, eles vestem Jesus novamente, com as suas roupas, levam para fora do templo para crucificar ele, como se nada tivesse acontecido. Os caras foram ilegais, foram ilícitos com Jesus. Eles maltrataram até o máximo, até o ponto que eles mais podiam fazer. A história fala que eles tentaram embebedar Jesus a certo ponto. Porque isso era um costume local. Por quê? Porque o preso ele ficava muito maluco. Ele queria fugir, ele queria brigar, ele queria discutir. Então eles embebedavam o preso a um certo ponto que ele não conseguia mais ter reação. Ficava calminho. Ele adormecia. Então eles podiam fazer o que ele quisesse. E quando eles oferecem essa bebida a Jesus fala o quê? Não, eu não quero. Porque Jesus não bebia, não foi por isso. Ele falou assim, eu não quero porque isso aqui é para me acalmar, né?
para eu não lutar contra vocês, não precisa. Eu estou aqui porque eu quis. Não precisa nem me embebedar. Tudo isso que eu passei até agora foi escolha minha. E a gente poderia parar aqui e meditar sobre isso, né? Tudo isso é muito interessante, é muito marcante. Quem já viu aquele filme, né? A Paixão de Cristo, toda aquela parte da crucificação, até hoje é difícil de olhar aquilo, né? Quando vem na cena do prego, a gente vira o rosto. É muito doído, né? E isso é muito interessante, mas antes, eu queria lembrar a gente de algo, porque não necessariamente tudo isso que aconteceu com Jesus até agora é a parte mais marcante do cristianismo. E aí você pode falar assim, esse pastor está ficando estranho, né? Ele vai começar a criar umas heresias aqui, né? O que diferencia Jesus dos outros não é essa morte dele aí, esse sofrimento que ele teve até agora. Sabe por quê? Porque todos os outros bandidos passavam pelo mesmo processo que ele. Todos eles também apanhavam, todos eles também eram chicoteados, todos eles também eram embebedados, todos eles eram pregados também numa cruz. Então a diferença entre Jesus e um outro bandido, até aqui, não é nenhuma. Talvez o fato de Jesus falar assim, eu não preciso me levar, eu vou sozinho. Provavelmente poucos dos bandidos iam sozinhos, né? Talvez poucos deles falassem, não, eu aceito que eu estou errado e eu vou. Talvez essa seria a diferença até agora. Mas o que faz a diferença de Jesus Cristo, esse homem que viveu naquela época, para os outros, é algo que a gente chama na teologia de as três maiores ironias da história. Existe algo que as pessoas estudam e falam e comentam, que eles tentam resumir como as três maiores ironias que já aconteceu na história. E são essas três ironias que acontecem aqui, a gente vai estudar essas três ironias agora. São essas três ironias que diferenciam Jesus dos outros. Todo mundo vivo? Todo mundo acordado? Posso ir nessas três ironias rapidinho? Para a gente ver a diferença de Cristo para os outros? A primeira delas. Volta para nós, por favor. A primeira ironia. O homem que foi zombado como rei é de fato o rei dos reis. O que eu quero dizer com isso? Os soldados queriam, naquele momento, colocar uma roupa em Jesus Cristo, né? Eles vestiram Jesus com uma coroa e uma roupa bonita, e eles se reclinavam diante dele e falavam assim, rei dos reis, rei dos reis. Só que eles queriam ser irônicos. Só que mal sabe eles que eles estavam falando a verdade. O profeta Isaías profetizou que alguém se sentaria no trono de seu pai Davi, mas que essa pessoa que sentaria no trono de seu pai Davi seria chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mateus, o livro de Mateus nos relata que os reis magos descobrem que havia nascido um menino. E quando vão à procura desse menino, o que eles falam? Onde está o recém-nascido, o quê? Rei dos judeus. A Bíblia fala que no princípio era aquele que é a palavra, e todas as coisas foram feitas por meio intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Essa palavra veio ao mundo, se tornou carne e osso e ganhou o nome de Jesus Cristo. Igreja, aquele que era desde o início, que criou tudo, formou tudo, que tinha tudo debaixo de suas mãos. Ele veio à terra um dia e ele foi chamado de Jesus Cristo. Esse homem, igreja, que os reis estavam zombando ali, ele nada mais nada menos tinha criado o mundo. O livro de Mateus fala que toda autoridade no céu e na terra lhe foi dada. E talvez os soldados daquela época eles não entendiam direito quem Jesus era, porque eles não tinham acesso a tudo que a gente tem hoje. Eles tinham talvez só a introdução de tudo. Mas hoje a gente tem acesso à Bíblia. E a gente vê que tudo se cumpriu. Tudo que esse homem Jesus Cristo falou se cumpriu de fato. E a gente vê, baseado na Bíblia, que esse Jesus, de fato, era o Rei dos Reis. Ele criou tudo. Ele formou tudo. Ele era aquele que haveria de sentar no trono do rei Davi. Ele é aquele que estava desde o princípio e formou tudo. Ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Era esse cara que estava diante daqueles soldados. E tem pessoas na nossa comunidade que elas têm sido irônicas até o dia de hoje, né?
Quem já ouviu aqui falar assim, lá vem um crente, Jesus é o rei dos reis, né? Como é que, eu até anotei algumas aqui, cuidado, Jesus vai voltar, né? Só o Senhor é rei. Eu trabalhava na construção, uma época lá em Sydney, e tinha um cara que falava comigo assim, alemão, você é crente? Eu falei, sou. Eu falei assim, tá difícil de carregar o carrinho aí? Eu falei, tá, segura na mão de Deus e vai. Ele falava assim para mim. O seu Deus faz milagre? Eu falei, faz. Pede para ele talochar a parede para mim aqui então. E aquilo na hora é engraçado, mas aquilo caía no meu coração de uma forma assim, zombador. E na hora você não sabia nem o que responder, porque você ficava ferido e ao mesmo tempo você não queria discutir, eu não sabia nem como reagir nessa situação. E hoje, deixa eu só comentar algo. Eu lembro que para um desses caras, acho que até alguns conhecem, não vou citar o nome porque alguns conhecem. Eu perguntei assim, cara, se eu tiver errado nisso tudo que eu acredito, talvez eu perdi minha vida. Numa igreja, vivendo uma mentira, né? Sendo crente, segundo você não aproveitei minha vida. Talvez vai acontecer isso. Agora, se você tiver errado, velho, você está atolado. E eu lembro que eu falei assim, atolei mesmo. Ele era mineiro, né? Só para... Igreja, um dia Jesus vai voltar. E sabe o que a Bíblia fala? Que todo joelho se dobrará. Que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Queira você ou não, queira a comunidade ou não, por mais que eles te zombem, por mais que eles nos zombem, por mais que eles vão ridicularizar a gente, vão falar mal da gente, vão falar que o que a gente acredita é uma mentira, é uma historinha, a gente tem a Bíblia para falar que tudo que foi prometido já aconteceu, de fato, e contra isso eles não podem discutir. Só que existem alguns que não aconteceu ainda e eles se baseiam nisso. Só que se tudo até agora aconteceu, o que me leva a crer que um dia ele vai voltar e todo joelho vai se dobrar, isso não vai acontecer. Igreja, Jesus um dia vai voltar. Jesus um dia vai voltar. E todo joelho vai se dobrar. Já pensou nisso? Toda língua vai confessar que Jesus Cristo de fato é o Rei dos Reis. Primeira ironia da história. O homem que foi zombado como rei, de fato, era o Rei dos Reis na frente deles lá. Segunda ironia, o homem que estava totalmente sem poder é o Todo-Poderoso. O homem que estava sem poder, de fato, é o Todo-Poderoso. Esse aqui eu gosto demais. Olha aqui que João, capítulo 2, versículo 18 a 19 fala: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? As pessoas estavam indagando Jesus, né? Que sinal tão grande que você pode fazer que vai nos convencer de que você realmente é esse homem? Jesus lhes responde: destruam o templo e eu levantarei em 3 dias. Imagina como isso soou na cabeça desses caras. Porque vocês já viram a foto do templo? O templo era grande, haja massa naquele templo lá. O templo era grande, era algo gigante, né? Bem localizado, não tinha quem não visse aquele negócio. E foi levado anos para ser construído. Muitas pessoas, milhares de pessoas para construir aquilo. Muitos morreram no processo de construir aquilo. E aí Jesus chega para os caras e fala assim, destrói o templo, eu ergo ele em 3 dias. Imagina a cabeça dos caras. Esse cara é maluco. Primeiro ele afirma que ele é o Messias. Oi? Esse plástico é bom. Esse briquilar e tudo, né? Imagina a cabeça desses caras. Primeiro ele vem e ele fala que ele é o Messias. Primeiro ele vem e ele fala que ele é o Filho de Deus. Agora ele vem e fala que ele derruba o templo e constrói em 3 dias. E aí se você pegar o texto de hoje, até o ponto que a gente leu, vai mais de encontro ainda a essa afirmação de Jesus. Mais tira o crédito dessa afirmação de Jesus. Por quê? Porque o homem que a gente encontra agora é um Jesus que de tão cansado, machucado e sem forças, precisa que alguém ajude a carregar a cruz. Aquele cara que uma hora afirmou que ele destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias, agora ele está numa cruz, cansado. Agora não chegou na cruz, mas ele está tão cansado, machucado, exausto, que ele não consegue nem carregar uma cruz. Alguém tem que ajudar. E imagina na cabeça do povo. Fala assim, mano, você não falou que você era o grande, o forte, o poderoso? Olha o jeito que você está. Olha seu estado deplorável, fracassado.
apanhou, não aguenta ficar mais em pé. Os soldados pegaram as suas roupas e colocaram ele nu, numa cruz. E nem quando Jesus estava nessa cruz, nu, machucado, sofrendo, ele não demonstra reação nenhuma. Jesus estava preso, machucado, quase morrendo. Você acha que quem olhava para ele falou assim, esse cara está com cara de que vai escapar daí? Nunca. Demonstração de poder nenhuma naquela cruz. Jesus estava totalmente humilhado. Esse povo não queria mais nada. Falou assim, não falei que ele era um impostor? Não falei que ele era um mentiroso? Falou que era forte? Olha, não consegue nem descer de uma cruz. Aí então os que passavam por ele o viam naquela situação, balançavam a cabeça e falavam assim, não é você que consegue destruir o templo e reconstruir em 3 dias? Desce daí então, Jesus. Não é você o forte, o poderoso? Desce dessa cruz então. Mas a gente sabe que Jesus falou aquela frase. Ele não falava do templo específico de pedra lá, ele falava do seu corpo. Por quê? Rapidinho. Acho que a maioria sabe, mas só para nós não deixar passar em branco. O templo era o local de quê? De sacrifício, né? E adoração a Deus, de encontro a Deus. Era por isso que existia um templo. As pessoas iam lá, faziam um sacrifício, se purificavam e tinham um relacionamento com Deus. Quando Jesus veio e morreu naquela cruz, Jesus passou a ser esse templo. Então a gente não precisa mais ir dentro de um templo, matar animais, se purificar para adorar a Deus. Agora a gente pode ir somente a Jesus. Agora para adorar a Deus, para ser purificado, para ter um relacionamento com Deus, eu vou para Jesus, não preciso mais praticar aquilo. E é isso que Jesus está falando. Gente, eu sou o templo. Jesus, por meio de seu sacrifício, pagou o preço dos nossos pecados. E ele se torna o grande lugar de encontro entre um Deus santo e um povo pecador. Jesus se torna o templo. E esse homem, igreja, após 3 dias morto, diante de testemunhas oculares, levanta da onde ele estava deitado e tido como morto. Ele não só levanta, ele tira a sua roupa, que tinham enfaixado ele todo, e ele dobra as suas vestes. E deixa dobradinho em cima da cama. E ele sai lá de dentro. E vai ao encontro do seu povo. Igreja, nem a morte, a pior das situações, aquela que a gente não tem controle nenhum, que nos pega a hora que ela quiser, nem isso teve força para segurar Jesus Cristo. Eu sei que é errado esse meu pensamento, mas na minha cabeça parece que assim, eu levantei e ainda vou tirar a onda, vou dobrar a roupinha e deixar aqui, para ninguém dizer que me roubaram, né? Porque isso foi o que aconteceu, né? Os caras falaram que Jesus tinha sido roubado, ele não ressuscitou. Não foi roubado não. Né? Eu não fui roubado, estou escondido em algum lugar aqui, estou vivo aqui, ó, eu dobrei minhas roupinhas, levantei, valeu, see you later. Igreja, nem a morte conseguiu segurar esse Cristo. O homem que estava totalmente sem poder é de fato o Todo-Poderoso. Ele tem o controle sobre a morte e sobre a vida. Não esquece disso. Não esquece disso. O Jesus Cristo que você serve, Rodrigão, ele venceu a morte. E ele tem o total controle sobre isso. O Jesus que você serve era de fato o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Terceira ironia e última. O homem que não pode salvar-se a si mesmo, igreja, salvou o mundo. Que ironia mais legal, cara. Essa ironia é muito louca. Porque ele não conseguiu se salvar, mas ele salvou o mundo. Deus dá uma visão a José e Maria e fala que o filho que nasceria deles se chamaria Jesus, e esse salvaria o mundo dos seus pecados. Olha só, me acompanha aí. Na visão do povo, Jesus em sua caminhada tinha de fato salvado várias outras pessoas. Ele curou enfermos, exorcizou demônios, alimentou famintos e até ressuscitou mortos. O que é para ele simplesmente se salvar agora? Mas o Salvador agora está fracassado e se torna um desapontamento. Foi falado
que do ventre de Maria nasceria aquele que salvaria, seria o Salvador. Aí esse homem então vem ao mundo e ele começa a curar, começa a tirar uma pessoa morta, ele ora para essa pessoa levanta, e ele começa a tirar aleijados daquela situação que elas se encontravam, ele multiplica pão, multiplica o peixe, ele faz um milagre atrás do outro. O povo até pensando assim, pô, realmente esse cara talvez ele é um tipo de um salvador mesmo, que ele tem salvado a nossa pele, né? Pô, a pessoa estava paralítica não sei quantos anos, o cara veio e salvou a pele desse homem. Só que como é que pode? Um cara que nasceu para ser o Salvador, tem salvado algumas pessoas, mas na hora que chegou ele mesmo, ele não conseguiu. Como é que pode isso? Ué, Jesus, salva-se a si mesmo, pô. Desce daí. Você não salvou todo mundo? Você não levantou um morto? O que é você descer daí? Agora minha pergunta para vocês é o seguinte, presta atenção na pergunta. Como seria se Jesus, nessa situação, tivesse de fato reunido as suas forças então, falou, você quer ver? Então você vai ver. Deixa eu reunir minhas forças aqui, né? Arranca uma mão, arranca a outra, arranca os pés, desce da cruz, sara os buracos que ele tinha, né? Sara as feridas que ele tinha, pega a sua trouxinha e vai embora. A pensão como é que seria isso? O povo ia cair de joelho diante desse homem. Eu acho que... Calma, Murilo. Eu sei que na sua cabeça fala assim, não vai ali, irmão. Talvez para esse povo, esse testemunho seria até mais forte. Porque os caras iam olhar para ele e falar assim, caramba, agora sim te viu, esse cara é forte. Porque até hoje, nunca ninguém conseguiu descer daquela cruz sozinho, se curou e saiu. Eu tenho certeza que a multidão ia seguir esse homem. Tenho certeza disso. Aparentemente, o evangelho ali, eu falo evangelho entre aspas, você vai entender por quê. Teria sido muito mais fácil de ser espalhado, porque, a notícia ia se espalhar por todo mundo. Manteve um cara que desceu da cruz e se curou sozinho. Só que se esse povo seguisse esse homem, que simplesmente desceu da cruz e se curou sozinho, eles não estariam seguindo Jesus, o Cristo, mas sim simplesmente o homem Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Porque Jesus tinha que derramar o sangue dele numa cruz por nós, para que tivéssemos nossos pecados perdoados. A morte de Jesus, o seu sangue derramado, nos libertou das garras do pecado e nos reconciliou com Deus. Jesus não podia descer daquela cruz, e graças a Deus que ele não desceu daquela cruz. Porque foi ele ficando naquela cruz lá, foi porque ele morreu de fato, e ele derramou o sangue, é porque eu e você fomos purificados. Então, graças a Deus, que esse homem nunca desceu daquela cruz. Se Jesus tivesse salvado a si mesmo, igreja, não poderia salvar os outros. Se Jesus tivesse salvado ele mesmo naquela cruz, ele não tinha salvado eu e você. Não foram os pregos que mantiveram Jesus pendurado naquela cruz, e sim o desejo de fazer a vontade de Deus. Um homem que não pôde salvar a si mesmo, salvou o mundo. Já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Se ele tivesse se salvado, ele não tinha salvado eu e o Draguinha. Aplicação. Você conseguiu colocar o texto, Ti? Não? Deu um problema no computador ali e a gente está sem o texto. Eu queria que você, então, já que não vai dar para ler, me acompanhasse. Eu quero ler um texto rapidinho, eu vou acabar com esse texto, tá? Dá uma sacudida aí, acorda. É bem curtinho. É perguntas e respostas. Sabe o que aconteceu? Existe um homem, um barbeiro, né? Um barbeiro que viveu em 1500. E esse barbeiro, quando vivia nesse ano de 1500, ele se converteu a esse Jesus. Só que ele se converteu a esse Jesus, só que ele não entendeu direito o que era a conversão. Ele entendeu que um cara morreu numa cruz, pelos pecados dele, e mais algumas coisinhas. Ele falou assim, mas e agora? O que eu faço? O que isso de fato significa? O que eu coloco em prática agora, né? E aí Anselmo, é um grande teólogo e pastor da época, ele vai lá e ajuda, era o seu cliente. Ele era cliente desse barbeiro que se converteu. E aí sabe o que ele faz para esse barbeiro? Ele escreve uma carta para esse barbeiro, para ajudar. Só que ele escreve uma carta interessante, porque ele escreve uma carta como se fosse um diálogo entre ele e o barbeiro. Só que ele faz a pergunta e também já responde, né? Como se estivesse conversando com o barbeiro, ele falou assim, barbeiro, eu vou escrever aqui um diálogo que eu e você deveríamos ter, tá? Olha só, pega isso aqui. E o diálogo é o seguinte,
Anselmo, o pastor, ele faz assim, ó, pergunta pro barbeiro. Crês tu, barbeiro? O barbeiro não está aqui, eu que acrescentei, tá? Crês tu que Cristo morreu por ti? Aí o Anselmo incentiva o barbeiro a responder o seguinte: creio. Dai graças a Ele por sua paixão e morte. Você dá graças a Jesus pela morte, pela paixão dele? Dou-lhe graças. Pergunta: crês tu, barbeiro, que não pode ser salvo a não ser pela sua morte, pela morte de Cristo? Você entende, barbeiro, que você não pode ser salvo se não for pela morte de Cristo? O que o barbeiro responde? Creio. Eu creio nisso também. Aí então, Anselmo se dirige ao barbeiro e fala o seguinte: olha só que legal, vou tentar falar bem claro isso aqui. Vem então, barbeiro, enquanto a vida permanece em ti. Então entra de vez nisso. Isso aí que você acredita, se joga nisso de vez enquanto você tem chance. Enquanto você ainda tem vida para fazer isso. Se rende de fato a esse Cristo enquanto a vida ainda está em você. Põe a tua confiança inteiramente na morte de Cristo. Não ponhas a sua confiança em nada mais. Confia totalmente na morte dele. Só isso, barbeiro, te cobre totalmente. E se o Senhor teu Deus um dia te julgar, fala isso para Deus. Olha que interessante agora. Anselmo fala assim, ó, barbeiro, se joga nessa mensagem, se entrega essa mensagem. E se um dia Deus te julgar, te fizer perguntas, se um dia Deus te fizer questionamentos, eu vou te ensinar como é que você responde a esses questionamentos. Olha que interessante. Ele dá exemplos de questionamentos de Deus ao barbeiro. Olha o primeiro. Senhor, entre o teu julgamento e a minha pessoa, apresenta a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está ensinando o barbeiro a falar assim: Deus, entre o seu julgamento e a minha pessoa, porque o Senhor há de me julgar, e entre esse julgamento aqui, sabe o que eu faço? Não faço nada, eu coloco Jesus. Eu coloco Jesus na causa. E se ele disser que tu és um pecador, dizes tu, Senhor, interponho a morte do nosso Jesus Cristo entre os meus pecados e o Senhor. Então, se Deus, barbeiro, falar um dia para você, você é um pecador, eu falo assim, ó, eu sei, mas olha aqui Jesus Cristo, ele morreu numa cruz por mim. Se vira com ele. Olha o que ele fala mais. Se ele disser que tens merecido a condenação, diz assim, ó, Senhor, eu coloquei a morte do nosso Senhor Jesus Cristo entre ti e os meus deméritos. E os méritos dele ofereço em lugar dos que eu deveria ter e não tenho. Se ele disser que está irado contigo, fale o seguinte a ele: eu ponho a morte do nosso Senhor Jesus Cristo entre mim e a tua ira. Se um dia, barbeiro, Deus estiver irado com você, você fala assim, ó, eu não sei o que eu posso fazer, eu não tenho condições de fazer nada, sabe o que eu faço? Eu coloco a morte de Cristo entre eu e você, entre o Senhor entre eu e a sua ira. Eu boto Cristo. Eu ponho a morte do nosso Senhor Jesus Cristo entre mim e a tua ira. E ao completar isso, disse ainda, Senhor, eu ponho a morte do nosso Senhor Jesus Cristo em ti, entre mim e ti. Existe um outro homem, D.A. Carson, ele é um teólogo atual que a gente tem estudado ele, e ele fala rapidinho o seguinte, ó, tudo o que sabemos de Deus, tudo o que apreciamos nele, tudo o que o louvamos em toda a nossa na experiência cristã, tanto nesta vida como na que há de vir, flui de uma cruz sangrenta. Olha só, temos o dom do Espírito, igreja? O Espírito Santo está em nós? Isso foi obtido por Cristo na cruz. Desfrutamos da comunhão dos santos, somos família, vivemos em comunhão, se nos reunimos em igreja, temos amizade, somos irmãos, isso tudo foi obtido por Cristo na cruz. Temos esperança do céu por vir? A gente não tem esperança de que um dia o céu há de vir? Jesus há de nos buscar e nos levar para o céu? A gente não tem essa esperança? Isso foi obtido por Cristo na cruz. Há um novo céu, uma nova terra, a habitação da justiça. Existe um céu que a gente vai morar, onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há morte, onde não precisa de sol, porque a face do Senhor vai resplandecer aquele lugar. Esse lugar nos espera, igreja. E isso foi obtido, sabe por quê?
pela morte de Cristo na cruz. Desfrutamos de uma nova identidade, somos novas pessoas, para que não mais vejamos nós mesmos como os fracassados, e sim como seres humanos profundamente amados, comprados por sangue, redimidos por Cristo, declarados justos. Tudo isso foi obtido por Cristo na cruz. Tudo isso, tudo que vivemos, tudo que somos, tudo que vamos alcançar um dia, tudo que nos espera, todas as bênçãos que recebemos, todos os cuidados, todo o direcionamento, todo o enchimento do Espírito Santo, todo o cuidado, proteção, direção, amor, tudo isso foi obtido, porque um dia aquele homem, chamado Jesus de Nazaré, não lutou contra aqueles policiais, não lutou contra aqueles soldados, e resolveu se entregar numa cruz. Eu não sei que evangelho que nos ensinaram, ou que te ensinaram nesse tempo todo. Eu realmente não sei, a gente está começando o trabalho aqui, eu estou conhecendo algumas pessoas agora, eu não sei que tipo de evangelho que você aceitou um dia. Você foi numa igreja, te pregaram um Jesus, te pregaram um tipo de evangelho, e talvez você até se converteu, mas nem você sabe direito a que evangelho você se converteu. Eu queria só relembrar a gente o que a Bíblia nos ensina. É que desde o princípio, esse homem de fato existiu. Todo mundo comigo aqui? O verdadeiro evangelho, segundo a Bíblia, não o que pastores falaram, não o que te ensinaram na sua adolescência, não o que vendem aí na televisão, no Facebook, na mídia, não o que alguns pastores que são famosos no mundo têm falado, não é isso que é o evangelho. O evangelho é o que a Bíblia fala que é o evangelho. E se alguém fala algo contrário disso, não se caracteriza o evangelho. E o que isso aqui fala? Isso aqui fala o seguinte, que desde o princípio esse homem sempre existiu. Vamos lembrar disso, igreja. Desde o princípio Jesus sempre existiu. E foi Ele que criou tudo e Ele que formou tudo. Isso é básico. É o início do evangelho. Foi Ele que criou tudo, foi Ele que formou tudo. Esse homem que criou tudo e formou tudo, ele veio à terra, viveu como humano, nunca pecou. Nunca pecou. Quando Deus tinha tudo para nos exterminar, quando Deus olha para a gente e fala assim, ô raça difícil, ô raça pecadora, merecia a minha ira, merecia a morte, merecia eu fazer assim, todo mundo morrer. Quando isso deveria vir em nossa direção, esse homem, chamado Jesus Cristo, falando na nossa linguagem, chegou diante desse Deus e falou assim, se eu morrer por esse povo, eles podem escapar dessa morte? Ele falou, podem. Então eis-me aqui. Me crucifica. Me derruba naquela cruz. Mas não extermina esse povo. Não dá a eles o que eles merecem. Eis-me aqui. Tudo aquilo que a gente leu ali no livro de Marcos significava o eis-me aqui. Eu vou apanhar por eles. Eu vou ser cortado, machucado, cuspido, ironizado, pregado. Vai haver contração nos meus músculos. Eu não vou conseguir mais falar. Eu vou gemer de dor. Vai me faltar ar. Eu não vou conseguir respirar. Meus braços vão começar a encolher. Eu não vou conseguir caminhar de dor e de machucado. Eu vou carregar aquela cruz pesada. Eu faço o que tiver que ser feito. Mas perdoa esse povo. E foi isso que aconteceu. E agora, igreja, por causa que isso aconteceu, eu e você temos o privilégio de deixarmos de ser somente criatura de Deus e nos tornarmos de fato filhos de Deus. Existe uma mentira, que todo mundo é filho de Deus. Ah, todo mundo é filho de Deus. Mentira. Todo mundo é criatura de Deus. E alguns têm se tornado filhos de Deus. Aqueles que têm se entregado a essa mensagem do Evangelho. A gente vai se aprofundar mais em outras partes do Evangelho nos próximos cultos. A gente vai falar sobre a nossa missão como discípulo, o que é um discípulo. A gente tem uma caminhada já pré-estabelecida.
Mas hoje eu queria começar, desculpem pela frase, pela redundância, mas eu queria começar do começo. Eu queria que a gente, esse grupo aqui, começássemos todos juntos, com isso em mente. É esse Cristo que essa igreja aqui serve. Estamos longe daquele evangelho da prosperidade que pregam por aí. Que você adorar a Deus, você vai ficar rico. Que você adorar a Deus, você vai ter tudo que você quer. A gente quer correr disso. A gente quer correr disso. A gente quer ser simples. E a gente quer ser bíblico. A gente não quer esquecer de que Cristo morreu por mim e por você. E se temos de fato algo hoje, é porque Ele fez tudo por nós na cruz. Amanhã de manhã, quando você acordar, eu não sei qual é o desafio que você tem. Talvez você tenha que trabalhar num trabalho que você não gosta. Talvez você tenha que pagar algumas dívidas. Talvez você tenha que resolver problemas de relacionamento. Eu não sei qual é o desafio que você tem amanhã. Eu sei os meus, e não são poucos. Mas eu queria, igreja, que a gente, independente do desafio que a gente está enfrentando, independente da situação que a gente se encontra, independente da cidade que a gente vive, independente da casa que a gente vive, independente de qualquer situação, a gente acordasse de manhã e batesse no peito e falasse assim, sabe o quê? Independente da situação, eu sirvo e eu vivo para um Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis. Eu sirvo, eu vivo, eu frequento uma igreja que prega um Jesus Cristo, que é o Todo-Poderoso. Eu sirvo, eu amo, eu vivo de acordo a um Jesus, que é o Salvador do mundo. E isso me basta. Isso me basta. Igreja, que a morte de Jesus na cruz por nós seja o suficiente para a gente. Que a gente não espere mais muita coisa do Evangelho, sério mesmo. Que a gente comece pelo começo, que é lembrarmos de que Cristo morreu por nós na cruz. E que por mais que zombarem de você quando você pregar esse Evangelho, que por mais que falarem contra isso, você lembre disso aqui, ó. Você está zombando, é? Teve mais umas pessoas que zombaram também alguns anos atrás. Só que um dia Ele há de voltar e todos nós vamos estar de joelhos diante desse Deus. E toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, amém? Independente do meu tempo de cristão, independente do tempo que eu estou na igreja, essa mensagem ela nunca deve se tornar normal, ultrapassada, vencida. Isso é a base do Evangelho, Pai. O Senhor morreu por nós um dia na cruz. Se estamos vivos, se um dia estaremos com o Senhor na eternidade, se temos o Espírito Santo, se fizemos parte da comunhão dos santos, se fomos resgatados do pecado, se somos livres, é porque um dia o Senhor morreu naquela cruz por nós, ó Pai. A gente exalta o Seu nome, a gente engrandece o Seu nome, Pai. Deus, não importando o número de pessoas que se reúnem aqui, Deus, esse grupo aqui, ó Pai, de maneira simples, objetiva, a gente declara, ó Pai, que a gente exalta o Seu nome, e a gente reconhece que tudo veio do Senhor, ó Pai. E somente pela Sua graça, e somente pela Sua misericórdia, e somente pelo Seu amor. Muito obrigado por isso, Jesus. A Ti sempre toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Bora não esquecer disso? O Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o que salvou o mundo, é esse que a gente serve. Amém.